Amigas, amigos, mais uma vez eu passo por aqui para comentar, ou melhor, colocar na mesa do debate um tema muito comentado a nível internacional, que é exatamente a política de procedimento do governo Trump e aumentar as taxas para todos os países que querem vender produtos para a economia americana. Esse fato é um fato relevante porque esse freio de arrumação proporcionado pelo governo americano desarticulou a estrutura de comercialização internacional diante dessas taxas que estão sendo, digamos, providas pela economia americana. Para a gente entender melhor, eu vou levantar dois itens que aconteceram no tempo e que, na minha maneira de pensar, serviram de causa e agora consequência para o acontecimento das taxas aumentadas pelo governo Trump. Então, em 1971, no governo do Nixon, ele deu fim à política da contrapartida. Para cada valor americano emitido em moeda, em papel moeda, teria que ter um respaldo de ouro. Seria exatamente o que daria crédito à moeda. Evidentemente que esse procedimento era um procedimento que talvez não tivesse muito tempo de permanência dentro desses sistemas. E por que desse sistema? E por que não? Porque na medida que o ouro como mercadoria se tornasse escasso, o valor do dólar explodia, criando distorções no sistema de preço do mundo todo. Mas essa medida de emitir dólar com correspondência do ouro dava um certo freio de fabricação de moeda, ou de emissão de papel moeda, né, para dar liquidez ao sistema monetário. E depois disso, o que aconteceu? As bolsas imediatamente cresceram e veio um espaço onde a inflação americana cresceu bastante, chegou naquela ocasião, logo depois ali, a 12% ao ano. Uma inflação muito grande para uma economia tão estável e para a primeira economia do mundo. Vamos então agora falar um pouco da crise de 2008. 2008 foi uma crise de falta de liquidez do sistema financeiro americano. Isso fez com que o governo americano, por não ter esse freio de correspondência com o ouro, fizesse uma emissão que poderia dizer até irresponsável quando analisado no longo prazo, mas diante do momento e dos problemas da economia internacional e das próprias transações internacionais, se justificou. Se justificou, evidentemente, pensando que as economias internacionais teriam na próxima década um aumento de produtividade. Até aconteceu o aumento de produtividade em alguns países, mas quando juntas esses efeitos não tiveram um efeito de anular essa emissão de papel moeda, né? Então esses dois fatos, eles são relevantes no que possivelmente está acontecendo hoje.
A economia americana, todos nós sabemos, é a maior economia do mundo. E ela tem a sua moeda como a moeda de transação internacional. Então, essa emissão de moeda que eles fazem, às vezes fazem emissão por crescimento de produto de outros países. Isso tem acontecido normalmente, mas é evidente que a economia nada é de graça porque tudo é escasso. E para fazer com que ele tivesse cada vez mais poder de comercialização, com o aumento do dólar internacional, a mão de obra americana, principalmente a mão de obra de chão de fábrica industrial, subiu de preço, aumentando o custo e deixando os produtos americanos sem competitividade. Então, ter esses produtos produzidos no México, do Brasil, na Ásia, era viável, ainda é viável no momento, e traz para a economia um poderio de comercialização muito forte. Evidentemente que aí nessa estratégia foi esquecido o avanço da economia da China. Ou não foi, esse avanço não foi considerado dentro da dimensão cabível. Até mesmo porque os próprios chineses tinham taxa zero, e os americanos faziam isso para que eles produzissem produtos baratos e comprassem de volta produtos caros, certo? Mas acontece que o mundo evolui e a configuração geopolítica está num processo de transformação. Então, os Estados Unidos se viu num problema muito sério, um processo se avançando de desindustrialização. E nesse processo de desindustrialização, além de dar o desemprego, tornava lento a formação de mão de obra para o chão de fábrica. Se você considerar que poderá, Deus queira que não, um desajuste entre o rumo dos Estados Unidos e da China, ou seja, um clima bélico de guerra, a pergunta é o seguinte: onde está ou aonde estarão as fábricas que produzem? Não estarão no território americano, estarão no Brasil, no México, na Ásia, na China, mas não estará nos Estados Unidos. Então esse é um fato, quando analisado no foco da geopolítica, esse processo de coibir esse avanço é um processo quase que imperoso para o governo americano. Então, dois economistas são os mentores intelectuais dessa nova política de taxação e de acomodação dentro do cenário internacional. Um é o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, equivale a ministro da Fazenda do Brasil, a ministro da Economia no governo passado, o nome. E o outro é o Stephen Miller, é um outro economista, que eles coordenam a equipe que estão estudando e orientando a verbalização do presidente nesse caminho, nessa estratégia. É evidente que quem tem taxa barato e tinha, como a própria China tinha, não vai gostar de que seus produtos sejam onerados, evidentemente, com perda de compatibilidade dentro do mercado americano, que é o mercado vital para eles. Então isso está criando um desajuste e é uma formatação distorcida de política internacional, os que são contra a taxação e os que são a favor. Mas o fato é que, na verdade, o que o presidente americano deixa transparecer através desse plano é que ele quer trazer para a mesa de negociação esses atores, a China, o Japão, o Brasil, no caso do aço, a Europa,
para que essas taxações sejam compatíveis com as forças de mercados normais, não movida por decretos ou por artifícios legais. E, evidentemente, hoje a gente está vivendo um momento difícil, porque esse momento de desarticulação paralisa a negociação internacional, de certo modo. E onde fica o nosso país, o Brasil, nesse contexto? Ora, em alguns produtos o Brasil passa a aumentar a sua vantagem competitiva. Por exemplo, no agronegócio. A China não vai ter preço na soja que o Brasil pode ter para vender para o mercado americano. Então, o Brasil tem taxa de 10%, e a China tem taxa até 250%. Então, nesse caso, momentaneamente, o Brasil teve um avanço de competitividade. A pergunta a se fazer é para onde nós estamos nesse contexto, marchando para fazer uma integração, digamos, salutar de relações internacionais, porque o mercado internacional nasce quando um país tem um custo menor, faz com que um produto chegue no outro país a um custo menor do que ele pudesse produzir. Isso é a atração para que haja a movimentação mercantil. Entende? Então, é isso que, evidentemente, que nós queremos que a economia internacional se ajuste a esse rumo, se ajuste normalmente dentro de um contexto de mercado. Mas se você considerar a economia americana, hoje o déficit comercial americano está chegando a 40 trilhões de dólares. Esse déficit hoje é americano, mas esse déficit pode ter consequências não boas para todo o mercado internacional, porque ele está se tornando insustentável. Como resolver isso? Esse é um problema grande. Agora, querer, nesse momento que o presidente Trump tome um rumo diferente, no meu entendimento é pouco provável, porque agora que ele está começando o governo. Ele prometeu ao eleitor dele em dar emprego no chão de fábrica. E ele prometeu combater esse problema desse déficit crescente de 40 trilhões de dólares. Então, esse movimento e essa crise está apenas começando. Nós temos ainda quase 4 anos para verificar que rumo isso vai tomar. Com certeza, todos vamos pagar um pedaço para construir um novo caminho. Fico por aqui, meus amigos, e agradeço a atenção. Obrigado.